Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso de Programação Funcional. Eu sou Rian Caetano, do canal do PET Computação UFPB. Na última aula nós tivemos uma pequena introdução à linguagem de programação Haskell e ao nosso interpretador. Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre tipos e classes de tipos. Bem pessoal, primeiro temos que aprender o que é um tipo. Tipo é o nome dado a um conjunto de valores relacionados, como por exemplo, o tipo bool, uma variável booleana, tem dois possíveis valores, true e false. Como por exemplo, uma variável int, uma variável do tipo inteiro, tem como seus possíveis valores o conjunto dos números inteiros. E tipos em Haskell. Toda expressão em Haskell tem um tipo que é avaliado durante o tempo de compilação. Isso garante que o programa seja mais seguro e mais rápido. Dizemos que uma expressão E tem um tipo T quando o valor do resultado dela é do tipo T. Em Haskell, nós denotamos por dois pontos duplos o tipo de uma expressão. Como temos aqui, E, dois pontos, T. Isso significa que a expressão E tem o tipo T. Além disso, em Haskell, no GHCI, nós podemos avaliar o tipo de uma expressão sem precisar avaliar ela, calcular o valor dela. Utilizando o comando type, nós podemos digitar uma expressão ou uma função e receber o tipo como resposta. Aqui temos a expressão 1 mais 2 vezes 3 e o GHCI retorna para nós que o tipo dessa expressão é um tipo numérico A que retorna A. Em Haskell, nós vamos trabalhar com os seguintes tipos básicos: bool, char, string, int e float. Esses serão os tipos básicos que nós vamos mais abordar na disciplina. No futuro, nós provavelmente vamos acabar vendo os outros, mas esses são os mais relevantes para o nosso curso. Além disso, no futuro nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como criar os nossos próprios tipos de dados. Vamos passar brevemente sobre o que é cada um deles, para que nós podemos lembrar e praticar melhor no futuro. Bem, o tipo bool contém valores booleanos, apenas verdadeiro ou falso. O char, ele inclui caracteres, e ele é denotado por aspas simples. Diferente do caractere, string ela denota um conjunto de caracteres marcados por aspas duplas. Além disso, o tipo int, o conjunto dos números inteiros, 0, 1, 2, 3, do infinito até o infinito, e float, o conjunto dos números reais representado por ponto flutuante. Em geral, nós vamos utilizar float ao invés de double porque não há necessidade dessa precisão tão grande para as tarefas que vamos abordar no curso, mas vale notar que o double também é um tipo básico de Haskell. Tipos de listas. Uma coisa que nós vamos trabalhar muito na nossa disciplina é com o uso de listas. O tipo de uma lista, ele não informa para você o tamanho da lista. Temos aqui uma lista com valores booleanos, que contém true, false, true, mas ao utilizar o comando type, ele retorna apenas lista de bool. Isso porque uma lista pode conter infinitos elementos, até onde a memória permite, e os tipos de uma lista são irrestritos. O que significa que eles são irrestritos? Significa que se pode criar uma lista de qualquer tipo de dado, incluindo tipos de dados não básicos de Haskell definidos pelo usuário. Mas, diferentemente das listas, as tuplas, outro tipo de dado que nós vamos trabalhar bastante, tem um funcionamento diferente. Ao utilizar aqui o comando type nessa tupla que contém true, not true, abc, a, temos aqui uma tupla que contém valores do tipo bool, bool, string, char. Repare que o tipo de uma tupla ele denota o seu tamanho, ou seja, a tupla desse tipo ela sempre vai conter 4 elementos desses tipos nessa ordem específica. Note que uma tupla ela também pode conter listas com elementos, que é uma coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais tarde. Agora, tipo de funções. Além de expressões, as funções também têm um tipo, e nós utilizamos o símbolo da setinha simples, com apenas um traço, que digitamos com menos e o parêntese angular para a direita, para denotar o mapeamento de uma função. Uma função, ela sempre vai receber um valor de entrada e retornar um valor de outro tipo ou um tipo igual. Temos aqui a função even, que vai retornar se um número é par ou não. Repare que ela vai receber como argumento uma variável de tipo A, indefinido, mas que pertence à classe de tipo de números integrais,
como denotado ali pelo símbolo de igual e parêntese angular para a direita, ele denota aqui uma restrição de tipo. Ou seja, a função even ela vai receber uma variável de tipo A e levar para um tipo booleano, mapear para um tipo booleano, porém, a variável de tipo A ela é restrita à classe de tipo dos integrais. Vamos ver em breve o que são classes de tipos. Além disso, os tipos dos argumentos de uma função e do resultado são irrestritos. As funções podem ter múltiplos argumentos, como nós vamos ver daqui a pouco, como isso é tratado em Haskell, e podem ser utilizados tuplas ou listas, e também pode ser utilizado qualquer tipo, incluindo o tipo criados pelos usuários. Funções curried são uma parte bem importante do Haskell. Como eu falei anteriormente, nós podemos ter múltiplos argumentos para uma mesma função. Mas diferente do que se espera, que uma função ela receba os dois argumentos simultaneamente, não é isso que ocorre em Haskell. Em Haskell, toda função utiliza currying por padrão. Isso significa que temos aqui um operador de adição, o mais, ele recebe dois valores e retorna um valor tipo A. Os valores devem ser numéricos, mas ele não recebe os dois valores simultaneamente. Primeiro ele recebe o argumento. Imagine que você está somando x mais y. Ele não faz x mais y igual a tal. Ele vai fazer o seguinte: ele vai receber o argumento x, como denotado ali embaixo, e ele vai retornar uma função que vai receber outro argumento e retornar outro valor. Isso é particularmente útil, que nós vamos ver um pouquinho depois, como aplicar funções parciais, pois permite que criemos e utilizemos essas funções de forma parcial. Como, por exemplo, você poderia usar na definição de uma função própria x mais 2. O operador 2 seria aplicado apenas a um elemento inicialmente, e ele criaria uma função anônima que receberia o outro argumento. Para as convenções de Curry, para evitar digitar múltiplos parênteses, saiba que sempre associamos os elementos à direita. Essa função add, ela recebe três argumentos, e retorna um inteiro. Ela recebe o inteiro x, e ela retorna uma função, que vai receber o inteiro y, que vai retornar uma função, que vai receber o inteiro z, e, portanto, dar o resultado. Como vocês podem ver ali embaixo, a função ela é aplicada da esquerda para a direita. Add vai ser aplicado em x, que vai gerar uma função, e essa função vai receber como argumento y, que vai gerar uma função que vai receber como argumento z. E funções polimórficas. Como vocês devem ter reparado até agora, nós estamos utilizando bastante esse tipo A, mas na realidade A não é um tipo, é apenas uma variável de tipo. A denota um tipo genérico, digamos assim, quando não é especificado. Temos aqui a função length, que ela retorna o tamanho de uma lista. Vocês podem ver que na definição da função, recebemos uma lista de tipo A e retornamos o inteiro. Ou seja, isso significa que não há restrição, não importa o tipo da lista, ela sempre vai retornar um inteiro. Mas apesar disso, em algumas circunstâncias, como por exemplo aqui na definição do operador de adição, é necessário que seja criada uma restrição, porque não se pode, por exemplo, somar caracteres ou strings. Nesse caso, utilizamos a sobrecarga de função. Denotada pelo uso da seta com igual e parêntese angular, ela significa que o tipo A ele é restrito à classe tipo dos numéricos, que inclui inteiros, float, double e por aí vai. Falamos bastante sobre classe de tipos, mas na realidade elas são uma coisa bem simples de se entender. Uma classe de tipo se refere a um conjunto de tipos que suporta determinadas operações. O principal que nós utilizaremos aqui seriam as classes de tipos numéricas e comparáveis, que são num e ec. Os numéricos, observe que eles sempre devem suportar operações matemáticas, como por exemplo adição, multiplicação, subtração e divisão. Nessa classe de tipos estão incluídos, por exemplo, inteiros, floats e etc. Temos também a classe de ec, que serão os comparáveis, que podemos utilizar, por exemplo, é igual, menor que, maior que ou diferente. Temos também a classe dos ordenáveis, que nos permite ordenar eles em ordem crescente ou decrescente, que inclui inteiros, caracteres, strings. Bem, agora que nós aprendemos um pouquinho sobre o que são tipos e classes de tipos, vamos dar uma praticada? Bem, pessoal, para o exercício dessa aula eu preparei duas questões.
Temos aqui um conjunto de expressões que eu quero que vocês tentem por conta própria definir os tipos dessas expressões. E para a segunda, nós vamos tentar definir os tipos das seguintes funções. Depois de vocês tentarem e praticarem, vocês podem utilizar o GHCI para conferir os resultados das suas respostas. Bem, se vocês já tentaram e já confirmaram os resultados das suas respostas, agora vamos explicar um pouquinho a solução. Temos aqui uma lista que contém 3 caracteres, denotados aqui pelo uso da aspa simples, ou seja, podemos concluir que essa é uma lista, como falamos anteriormente. Quando é utilizada uma lista, o tipo da lista não denota o seu tamanho. Temos aqui apenas uma lista de caracteres, razoavelmente simples. Mas, diferente da lista, temos aqui em segunda expressão, uma tupla. A tupla, diferentemente da lista, lembre-se que a tupla, o tipo dela, sempre denota o seu tamanho, quantos elementos ela contém. De forma similar, de cima, nós temos uma tupla de caracteres, mas nesse caso são 4 caracteres. Aqui embaixo nós temos uma lista de tuplas, novamente ressaltando, porque em uma lista os elementos delas são sempre do mesmo tipo, portanto seu tamanho é indefinido. Temos aqui uma lista de tuplas do tipo bool e char. Apesar de serem números, como denotado aqui pela aspa simples, se tratam de caracteres. Aqui embaixo temos uma armadilha, porque temos o inverso. Novamente, como se trata de uma tupla, o tipo dela denota seu tamanho, quantos elementos ela contém. Seria aqui uma lista de variáveis booleanas, sempre do mesmo tipo. E aqui, char novamente. Aqui acho que essa questão a expressão um pouquinho mais interessante. Temos aqui não um conjunto de expressões, mas de funções, uma lista de funções. Mas nós vamos aprender um pouquinho, acho que na sexta aula, que funções também podem ser passadas como argumentos para outras funções, então elas tecnicamente são também valores. Temos aqui um conjunto de funções, e essas funções elas sempre vão retornar de uma lista qualquer, de tipo genérico A, para uma lista de tipo A. Quando chegarmos na parte de explicar funções de alta ordem, acho que isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, para a segunda questão, razoavelmente simples também, temos aqui uma função que recebe uma lista e vai retornar a cabeça dessa lista. A cabeça, repare que sempre vai retornar o primeiro elemento. No caso, vai retornar aqui o segundo elemento, porque vai estar utilizando a função tail primeiro para aplicar e remover o primeiro elemento, e vai selecionar o segundo elemento. Ou seja, ela vai levar de uma lista de tipos indefinidos A para apenas um valor A. Temos aqui uma função swap que vai trocar as variáveis de uma tupla. Repare que não temos como saber se o tipo x é igual ao tipo y. Podem ser, apesar de não sabermos como vai ser utilizada, mas o certo é que façamos dessa forma para garantir que seja aplicável a qualquer tipo de tupla que contenha dois elementos. Ou seja, de A a B vai levar para B, A. Mapeando de A a B para BA ao invés de AA para AA, isso permite que sejam de tipos diferentes. Por exemplo, poderia ser int int e seria que A funcionaria, mas se fosse int bool e fossem apenas tipo A, ele indicaria que seria do mesmo tipo e, portanto, quebraria a utilização. Aqui temos a função pair, que como nós vimos antes, toda função em Haskell ela utiliza curry, ou seja, nós vamos receber a variável x, que não sabemos o tipo, e a variável b, e vai retornar uma tupla a b. Se nós utilizássemos os parênteses que
denotam o curring, ficaria dessa forma. Mas por causa das convenções nós não precisamos. Saiba que essa função ela não recebe os dois valores simultaneamente. Ela vai receber o valor de x e vai retornar uma expressão que vai receber b, retornar o par AB. Temos aqui uma função. A função double ela vai receber um argumento x, ou seja, ela vai levar de A para A, mas repare que é uma restrição. Como nós vamos estar aplicando aqui um operador, o tipo A ele deve ser restrito, ou seja, vai ser do tipo num a A. Isso implica que a variável de tipo A deve pertencer à classe tipo dos numéricos, isso pelo fato de estarmos utilizando uma operação aqui matemática. A função palíndromo ela vai receber uma lista como argumento e vai retornar se essa lista é um palíndromo ou não. Ou seja, repare que estamos utilizando aqui um operador de comparação, ou seja, se é igual ao seu inverso. Isso se trata do fato que os elementos dessa lista devem ser comparáveis. Isso indica que ela se trata de uma classe de tipo comparável, que é o EQ. Ou seja, vamos comparar as variáveis de tipo a lista com as variáveis tipo A, e vamos retornar uma booleana. É isso para essa aula, pessoal. Eu espero que tenha sido de boa ajuda para vocês. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a definição de funções, como essas que nós estamos vendo aqui. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Muito obrigado por assistir e até a próxima.